Meu irmão, bom dia. Deus bendicionado e donado dia bendicionado ave. Nossa devoção, nossa sigue com o tema Deus o propósito especial para você. E ave, nossa beleza em 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 diz assim: quem de a salva-nos e llama-nos com uma chamada santo, não conforme nos obras não, mas conforme seu mesmo propósito e graça que aguardo na nós dor de Cristo Jesus for de eternidade. Vamos ver mais. Quem a salva-nos e llama-nos com uma chamada santo. Você sabe o que significa? Que nós metemos vida santo, apartar, fora de pecar. Então, não para nós querer, que nós mesmos por salvo, nós mesmos nos bondade por salvo nós. Pastor, aqui o versículo seguinte diz nós aqui, não conforme nos obra não, mas conforme seu mesmo propósito. Outra escritura é também para algum gente não gaba. Nós não pagamos nada, ¿por compreender? Pero aqui não é também para o propósito de Deus e graça que aguardo do nada nós em Cristo Jesus for de eternidade. Era não bisabo, ora nós estamos decretar santo para sombra Cristo Jesus está vivo de nós, então Deus está Cristo Jesus de nós. Nós mesmos não peca regularmente. Nós mesmos confessar, abandonar pecar, para nós não tomar e trompecar. Para sombra é propósito que Deus tem de vida. Se você tem vida de pecar, não por yene, não por cumprir com ele. Tá pensei, posso dizer que você peca, verdade? Pero me sobra para que tu pedir Deus perdão, para você seguir para delante, reconhecer de momento que você não está nada, porque o versículo me avisa, não conforme nos obras, mas conforme seu propósito e plano que Deus tem para mim que llena de vida. E porta para outro en a Cristo, e porta para Deus su alabanza, para Deus guardo honra, para somos amigo bota viva, para Deus guardo honra. Dapat tem homem cego, quando nasce cego, ora que o discípulo não apunta, Jesus está quem a peca, essa que é o maior não que ela nasce cego. Então não nem pensa que não está papia, para somos não apunta quem a peca, que é mesmo peca que ela nasce cego, agora bom, ela nasce cego, que é por a peca, não apunta que é o maior não. Jesus está pensando, não, essa que é sucede para a glória de Deus, para sombra Jesus a curar, então é na rondou por a mira, que me é propósito que Deus tem para abo de vida de outro gente a mim não sabe que está. Deus está, então Deus lo llene no devido tempo. Minha oração está que eu vou sossegar no plano de Deus. Você se você sossegar no plano de Deus, Deus lo usava de uma maneira grande. Lá não será com palavra de oração. Tata danke, pastor uma bota bom. Tata, bo propósito, ta nos lei. Lo que abo, que por nos hace, es si nos hace, Señor. Ayúdanos, nos que pedimos, usa-nos grandemente de vida de otra nación. Entonces, nos que donamos honor y gloria. Danke por lo que nos hace. Guíanos durante el día y protejanos. En nombre de Jesucristo. Amén. Danke por tu tiempo y me que deseamos un feliz día.